Olá, meu amigo, minha amiga. Fiquei 2 dias sem fazer programa e hoje a gente está aqui no Portal do José para abordar um tema que muita gente tem solicitado. Como é que os meios de comunicação continuam a manipular e como eles usam ferramentas para manipular a opinião pública? Se você está chegando agora, se inscreva no nosso portal, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê em outros meios de comunicação. Bom, para começar, para a gente poder entender um pouco de manipulação, a gente tem que entender uma frase de um pensador do século XVIII chamado Hegel, quando ele dizia que a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Então, gente, informação é poder. Vários governos de várias fases da história da humanidade, de vários pontos, entenderam isso e tinham meios de comunicação muito fortes a seu lado. E aqui no Brasil não é diferente. A família mais importante que controla um meio de comunicação no Brasil é a família Marinho, que já tinha jornais ao longo da história, desde quando se criaram os primeiros jornais aqui no Brasil, né? Então a família vem de longe com essa história. E nos anos 60, com a implementação da ditadura militar, Roberto Marinho dá o golpe de mestre. Ele consegue uma concessão gratuita, 0800, dos militares, da ditadura militar, que precisava de um veículo de comunicação que fosse o propagandeador e fosse o ocultador das barbaridades que aconteceriam ao longo daquela ditadura aqui no Brasil. Roberto Marinho ganha uma concessão gratuita, e isso virou um grande loteamento para a família, porque eles gostam muito de democracia, mas democracia em relação aos direitos dos outros. Em relação ao seu latifúndio, quem falar em democratizar leva bala, né? Ali é quase uma transmilícia jornalística internacional, com promiscuidade com todos os poderes que a gente teve no Brasil até hoje e também com o sistema financeiro nacional e internacional. Não é por outra razão que a família criou em 1965 com dinheiro norte-americano do grupo Time e do grupo Life, o que gerou uma CPI no Senado Federal, a sua empresa que fez gerar esse império, onde a família hoje é detentora de 29 bilhões e 200 milhões de dólares como fortuna dos seus membros. Família mais rica do Brasil. Então, o poder e meios de comunicação estão sempre muito ligados uns aos outros, né? O poder depende de ter bons meios de comunicação. E a TV Globo sempre teve essa promiscuidade, não é à toa que virou esse gigante, muito sofisticado. E hoje, como eles atuam? Os bolsonaristas, meus amigos que votaram em Bolsonaro, familiares e tal, eles acreditam que a TV Globo está brigando com o Bolsonaro. Eu explico para eles o seguinte: olha, é apenas uma briga de fachada, porque eles fazem críticas a Bolsonaro, eles apontam algumas questões, mas são questões tópicas, porque eles se interessam em manter Bolsonaro no poder, porque Bolsonaro está funcionando como o grande estagiário, o grande empregado, o grande capataz inconsciente, a menos que ele esteja macumunado com essa história toda. Porque enquanto ele fica gritando, fica brigando, fica se achando a última bolacha do pacote, ele fica fazendo bravatas, enquanto isso acontece, os interesses das organizações Globo e de todos os grupos que ela defende, que ela ajuda a crescer no capital, estão contentes. Tendo a seu lado Paulo Guedes, que é uma espécie de estagiário super sofisticado do sistema, que também é uma espécie de tutor do novo estagiário Bolsonaro. Então, Bolsonaro, como é novo na empresa, ele fica escutando tudo aquilo que o posto Ipiranga diz para ele que são as coisas certas. E a coisa vai funcionando. E o povo, gente? Como é que o povo se comporta? O povo é levado a acreditar que a miséria que ele está vendo à sua volta, os mendigos nas ruas, as lojas fechando, seus parentes desempregados, a violência crescendo, as milícias, que isso tudo são coisas que acontecem na ficção. Porque o que está acontecendo de verdade é aquilo que o Jornal Nacional está dizendo que acontece. Isso não é tão difícil para se manter esse estado da opinião pública, porque nós temos no Brasil 38 milhões de adultos que sofrem de analfabetismo funcional. Se você tem um jornalismo que é feito de uma forma muito estratégica, muito científica, com jornalistas, com bela apresentação, com boa voz, com discurso conciso e aparentemente verdadeiro, como é que você vai dizer que eles estão mentindo? Vamos analisar o Jornal Nacional dessa quinta-feira para a gente ver o Brasil que está sendo apresentado pelo olhar da TV Globo. Perceba a entonação
positivo da Renata Vasconcelos e de William Bonner em relação à questão das economias ou relacionadas à economia no Brasil. Vamos lá. Combate ao fogo. Empresas estrangeiras suspendem a compra de couro do Brasil. E exigem provas de que os produtos não causam danos ambientais. Crescem os investimentos da construção civil. E a economia brasileira dá sinais de reação no segundo trimestre. O Ministério da Justiça lança um projeto em 5 cidades para reduzir crimes violentos. Os presidentes da Câmara e do Senado se unem pela inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Ainda este ano. A decisão argentina de adiar o pagamento de dívidas derruba a Bolsa de Buenos Aires. Mas a brasileira ignora. Olha só, derrubou a Argentina, mas aqui no Brasil, a Renata está toda feliz, né? Porque a desgraça aconteceu ali com os argentinos, mas nós não, nós somos o Brasil, Zil. Ignora a crise no país vizinho e fecha em alta. Veja agora no Jornal Nacional. Olha a entonação de William Bonner agora. Isso não é despretensiosa, né, gente? Essa forma como ele apresenta o jornal. Vamos lá. De abril a junho, o desempenho da indústria e dos serviços ajudou o Brasil a ter um resultado positivo no PIB. Os números divulgados hoje pelo IBGE foram uma surpresa boa para o mercado. Que mercado, né, gente? Quem é esse tal mercado, né? Bom, aí eu vou cortar um pedaço das matérias aqui, porque ela tem quase 10 minutos. Então, para o vídeo nosso não ficar muito grande, senão a gente não consegue. Aí eles pegam uma pessoa do mercado imobiliário para demonstrar que a situação está mudando no Brasil. Vamos lá. Tomada da construção civil, seguido pelo setor de serviços, que inclui o comércio e as atividades imobiliárias. O Hélio é diretor de uma das maiores redes de imobiliárias do Rio. Ele diz que, de fato, sentiu uma pequena melhora nos últimos meses. Ele sentiu uma pequena melhora, mas sentimento é uma coisa subjetiva, né? Ele sentiu, teve uma melhora num país que está crescendo, gente, os estratosféricos números de 0,4% no trimestre, mas ele sentiu que a coisa melhorou, né? Vamos ver a fala dele aqui. As pessoas que estão querendo sair do aluguel e pagar um valor de juros mais baixo para ter o seu imóvel próprio. Então está explicado, né? Você que paga aluguel, amigos, segundo o Hélio, o momento é agora. Dá um pé na poupança aí do senhorio, do proprietário do seu imóvel e vá para um banco, vá para uma financeira para comprar o seu imóvel, que você vai pagar menos do que você estivesse pagando no aluguel, né? Você vai estar numa situação muito melhor, segundo o Hélio. Agora, o Hélio está sentindo isso, mas eu não estou sentindo. O que eu estou sentindo aqui é que, no Rio de Janeiro, é que as pessoas que eu conheço estão cada vez mais endividadas em banco, estão cada vez gastando menos à noite, estão gastando cada vez menos para ir ao cinema, restaurante, estão trocando menos de carro, estão trocando boleto, um mês paga um boleto de uma empresa, no outro mês paga outra, estão atrasando tudo, mas o Hélio e o Jornal Globo estão dizendo que o momento é para a gente acreditar que as coisas que a gente está vendo à nossa volta são ilusões, né? E vamos tocar aqui a matéria aqui, porque tem pontos interessantes, vamos lá. Consumiu menos. Já o consumo das famílias, que pela ótica da despesa tem o maior peso no cálculo do PIB, continuou a trajetória de crescimento, mas desacelerou. Olha só, o consumo de você, meu querido amigo, que faz compras no final do mês para sua casa, aqui está dizendo que o consumo, poder de compra cresceu. Mas como que cresceu, gente? Olha só, eles apresentam o gráfico e o gráfico passa rapidinho, né? O consumo estava em 6, depois baixou para 5, depois baixou para 3 e continua em 3 e ele diz que o crescimento está subindo, né, o crescimento do consumo. Se a gente fosse transformar essa situação em chocolates, aí eu copiei o ministro da Educação, né, que o ministro da Educação é um homem que deu uma ideia muito boa de pegar chocolates, guloseimas, para ilustrar melhor. Então eu peguei aqui uma caixa de bis que tem 20 bis aqui, 20 chocolatinhos aqui dentro, e para fazer o universo de 100%, eu comprei 5 aqui, né? Paguei R$ 4,90 aqui nesses negócios aqui e vai dar para a gente se divertir com esse troço aqui. Então tem 100 bis aqui. Bom, isso aqui é o que você conseguiria comprar por mês se isso fosse uma compra de supermercado. A matéria está dizendo que você teve um aumento de 0,3% em um trimestre. Meu amigo, se você tivesse o crescimento de 1%, você teria crescido na sua compra, ó, isso aqui, ó, um bis inteiro. Um bis aqui representa 1%. Mas não cresceu 1%. O que cresceu durante 3 meses foi 0,3%. Foi mais ou menos isso aqui, ó, esse cotoquinho aqui. Mas isso foi num trimestre, né, meu amigo?
se você pegar o crescimento por mês, você vai pegar o cotoco do cotoco. Olha só que belezinha aqui, ó, esse cotoquinho aqui. Eu acho que para ilustrar tá bom, né? Então, dá para você se sentir com o poder de compra aumentado, meu amigo? Pois bem, então segue a matéria, né? Levando em consideração um dado impressionante. Ao mesmo tempo que um trimestre a economia do Brasil cresceu 0,4%, menos de 0,5%, em apenas um dia o dólar valorizou 0,3%. Ou seja, o que teve de valorização de dólar num dia praticamente consome tudo aquilo que o Brasil teria crescido em 3 meses, né? Isso só para ilustrar. Agora, por que os meios de comunicação não fazem esse contraponto? Por que eles não chamam, por exemplo, a professora Maria Lúcia Fattorelli para fazer um contraponto, né? Ou será que não existe outra verdade a não ser a verdade que a Globo passa para a gente? Sigamos na matéria. A economia brasileira não está bem. Bom, aí ele diz aqui, a economia não está bem. Aí eles pegam aqui o especialista, tem sempre um especialista, como eu disse, no primeiro trimestre de 2014. O que precisamos para voltar a crescer? Acho que a reforma da Previdência é a primeira sinalização positiva que a gente tem para... Aí a reforma da Previdência, né? Aí vamos ver aqui, tem um aspecto aqui interessante aqui, lúdico, né? No meio dessa história toda, para dar um alento, para mostrar para vocês que o Brasil é viável, o Brasil pode crescer bastante. Há coisas a fazermos no Brasil. Vamos lá. As empresas conseguem crescer. Essa rede, especializada em cuidados com as sobrancelhas, abriu 16 novas lojas só este ano. Gente, olha só, o Brasil poderia trocar o nome, né, para Conga a Mulher Gorila, porque esse amigo ia abrir uma loja de depilação de sobrancelha e abriu mais 16. Quer dizer, é um negócio impressionante, né? Por que o povo brasileiro não investe mais nisso, né? Vamos depilar as mulheres do Brasil, né? Meu Deus do céu, vamos lá. O segredo? Investimento pesado na qualificação das funcionárias para manter as clientes. A mulher não confia a sobrancelha a qualquer pessoa. Não tem margem para erro. Tem que fazer realmente o menor sempre. Tá aí, né? Uma boa dica, né? Mas vamos ver como é que a Renata Vasconcelos ela faz a passagem de bloco, né? Dessa matéria para outra. Vamos lá. Depois de um período de 5 anos em queda, o setor da construção civil ganhou fôlego e puxou os investimentos da economia brasileira. Vocês estão vendo como é que assim? Não é uma matéria isenta, é uma matéria racional, uma matéria serena. É uma matéria que está induzindo você a acreditar que o Brasil agora vai, né? Aí eu pergunto a você, amigo bolsonarista, você acha que esse tipo de matéria é uma matéria que está contra o governo Bolsonaro? Vocês acham que a família Marinho, as organizações Globo estão fazendo essa matéria para criar algum tipo de dificuldade para o governo Bolsonaro? Olha, talvez vocês não saibam, né? Mas como eu já sublinhei, Bolsonaro é o estagiário boquirroto que mais atende aos interesses das organizações Globo. Avisem para ele, eu acho que talvez ele não saiba, ou ele está macumunado, como eu disse a vocês. Mas olha como a Renata Vasconcelos está com um semblante adorável. Se a economia fosse uma orquestra, que música o Brasil tocaria hoje? E aí eles botam uma orquestra sinfônica para mostrar que o Brasil está indo no caminho certo, embalado por uma valsa, né? Mostrando que a orquestra, quer dizer, colocando uma coisa mais lúdica, mais leve ainda, para dar mais leveza ainda na matéria manipuladora. Vamos ver um pedaço do trecho. Período de janeiro a março, com o crescimento das vendas online, essa empresa investiu 20 milhões de reais em tecnologia. Olha só, meu amigo, então você que está perdendo o bonde da história, tá vendo essa empresa aí? Os caras pegaram 20 milhões de reais para investir. Você está perdendo tempo. Vai lá, pega dinheiro no banco também. Vai lá que você vai crescer. Vamos lá como está essa empresa aqui. E num galpão, 50% maior. A empresa cresce esse ano 70% no seu faturamento. Cara, 70% de faturamento. Amigo, você tem que ensinar a gente como é que faz isso, meu amigo. Como é que faz para o Brasil crescer 70% esse ano, né? Vamos ver aqui. E, sim, aí tem um pedaço assim, né? Mais concreto, vamos dizer assim. Vamos lá. Esse novo ciclo de crescimento. A batuta desse maestro é a colher de pedreiro. Antônio conseguiu trabalho depois de 3 meses parado. Olha que sacanagem, eles pegam o Antônio que estava 3 meses desempregado. Antônio é um felizardo, ficou só 3 meses desempregado, sendo ele um cara da construção civil. O que aconteceu com o Antônio? Vamos lá. Hoje a gente está lutando, correndo atrás daquilo que a gente já tinha antes,
mas eu acredito que as coisas vão dar uma melhorada sim. Até o fim do ano, a liberação de recursos do FGTS e a aprovação da reforma da Previdência devem ajudar, segundo esta economista. Gente, eu vou parar por aqui, né? Como vocês podem ver, a matéria ela tem o condão de dar um otimismo nas pessoas, de modo a, se você está vendo que a perspectiva está melhorando, como é que você vai protestar? Você vai reclamar do quê? Como é que você vai dizer que Bolsonaro está errado, Paulo Guedes está errado? Nós é que estamos errados, né? Então o receituário que está sendo praticado no Brasil é o receituário que quebrou a Argentina. Não tem escapatória. O editorial O Globo, ele disse, está dizendo aqui no dia de hoje, que olha só, que a responsabilidade da Argentina é isso aqui, ó. A Argentina paga o preço da resistência às reformas. Estão dizendo o seguinte, que o Macri não arrebentou com os caras lá, com os argentinos de uma vez só, que é por isso que eles estão passando essa dificuldade. Tinha que chegar e ter esculhambado com os argentinos de uma vez por todas. Eu vou fazer um programa só sobre a questão da Argentina, gente, porque a Argentina vai romper com a FMI e está indicando que vai pegar dinheiro com a China. Vai ser uma coisa absolutamente diferente de tudo que a gente já viu em economia e geopolítica no mundo. Os argentinos vão dar uma grande lição para o mundo. Aguarde, vou fazer um programa sobre isso. Gente, eu acho que já deu para a gente jogar algumas questões. Você que é bolsonarista, coloque suas orelhas em pé, porque, na verdade, estamos todos no Brasil a serviço da grande manipuladora da opinião pública, que é a Rede Globo de televisão. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!